A chuva caía fina sobre as ruas de Ouro Preto, refletindo nas pedras irregulares o brilho dos lampiões antigos. Naquele fim de tarde, Clara observava da sacada do casarão colonial a movimentação lenta da cidade. Seus olhos curiosos e impetuosos não escondiam a inquietação que sentia. Sabia que estava prestes a desafiar algo maior do que sua própria coragem. Do outro lado da praça, o conde Henrique Monteiro caminhava com passos medidos. Aristocrata impassível, conhecido por seu olhar frio e pelo controle absoluto de seus negócios e de sua reputação. Quando cruzava o olhar de alguém, parecia avaliar, pesar e decidir seu destino em silêncio. Hoje, no entanto, Clara sentia que suas intenções seriam testadas de maneira inesperada. O encontro estava marcado para a biblioteca do casarão, onde antigos volumes sobre a história da mineração de ouro misturavam-se a cartas de família e fotografias amareladas pelo tempo. Clara, movida por uma curiosidade quase insensata, entrou sem esperar ser notada. Cada passo ecoava nas paredes de pedra, denunciando sua presença. Henrique ergueu a cabeça e, por um instante, o mundo pareceu congelar. O impassível aristocrata percebeu a audácia de quem ousava entrar em seu território. A tensão entre os dois era quase palpável. Ela não recuava. Ele não demonstrava emoção. O silêncio pesava, quebrado apenas pelo som de um vento que se insinuava pelas janelas entreabertas. Clara segurava um livro antigo sobre genealogia local, mas suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de antecipação. Henrique se aproximou, seus passos precisos, como se cada um fosse parte de uma coreografia milimetricamente planejada. "Você não deveria estar aqui", disse ele, sem alterar o tom de voz. Não havia ameaça explícita, mas cada palavra carregava um peso que poderia esmagar a ousadia de qualquer visitante. Clara sorriu discretamente, desafiadora. Não precisava responder, seu olhar já dizia tudo. Um jogo silencioso se instaurou, onde cada gesto contava mais que 1000 palavras. Ele estudava-a com atenção, tentando descobrir se sua audácia era genuína ou apenas teatral. Enquanto isso, uma brisa carregava o cheiro de chuva e terra molhada, lembrando-os de que, por trás da rigidez da cidade, havia forças invisíveis que moldavam destinos. Entre olhares e gestos contidos, o início de algo inesperado se insinuava, uma conexão que nenhum nem outro poderia prever. O ar carregado de eletricidade parecia anunciar que aquele encontro mudaria tudo, embora ninguém ainda soubesse de que forma. O conflito inicial se estabelecia não em palavras, mas em silêncios e olhares calculados. Clara queria desafiar o conde, quebrar sua fachada inabalável, e ele, ao mesmo tempo, tentava manter o controle, desconfiando que sua rotina perfeitamente estruturada estava prestes a ser abalada. Havia mais em jogo do que apenas orgulho ou curiosidade. Segredos antigos, alianças familiares e escolhas não ditas permeavam aquele espaço, e qualquer passo em falso poderia desencadear consequências imprevisíveis. E então, no instante em que a porta se fechou atrás de Clara, Henrique percebeu algo estranho. Um livro caído no chão, uma página marcada com um símbolo que ele reconhecia, mas não esperava ver ali. Um mistério que parecia estar à espera do momento certo para emergir, trazendo à tona não apenas sua história pessoal, mas a de toda a cidade que ele julgava conhecer tão bem. Clara, sem perceber a importância daquele detalhe, apenas se afastou do livro, mantendo o olhar firme no conde. A tensão no ar era quase sufocante, mas também carregava uma promessa silenciosa. Nada mais seria como antes. Cada gesto, cada respiração, cada decisão dali em diante seria crucial. O casarão de pedra, com suas janelas altas e grades de ferro forjado, era testemunha silenciosa de gerações que haviam moldado Ouro Preto desde o auge da mineração.
As paredes carregavam manchas de um passado intenso, marcas de fumaça, pequenos buracos deixados por insetos, lembranças de festas e disputas que moldaram famílias inteiras. Clara caminhava pelo corredor principal, sentindo a textura do piso gasto sob seus pés, como se cada pedra guardasse memórias invisíveis. Henrique acompanhava seus movimentos com atenção quase clínica. Cada gesto de Clara parecia desafiá-lo, não apenas como homem, mas como representante de uma linhagem aristocrática que prezava por disciplina e controle. Ele observava como ela desviava os olhos dos retratos de seus antepassados, ignorando a imponência da história que ali residia, e isso despertava nele uma mistura de irritação e fascínio silencioso. Clara, por sua vez, não podia ignorar as histórias que permeavam aquele espaço. Sabia que Henrique herdara não apenas riqueza, mas também o peso de decisões antigas, de promessas feitas e quebradas, de alianças familiares que definiam destinos. Ela entendia que, para desafiá-lo, precisava primeiro compreender a complexidade que o cercava, mesmo que parte disso permanecesse invisível a qualquer visitante casual. Nos jardins externos, os arbustos de manacás e as pequenas hortênsias criavam um contraste com as pedras e o ferro do casarão. O perfume das flores misturava-se à umidade do chão, tornando o ar denso e vivo. Clara sentiu o impulso de tocar as pétalas molhadas, como se isso pudesse ajudá-la a decifrar o enigma que Henrique representava. Ele, parado sob a sombra de um jacarandá, a observava, analisando cada detalhe com a precisão de quem está acostumado a controlar cada situação. A relação entre os dois era marcada por uma dança sutil, aproximações calculadas, recuos inesperados, olhares que mediam intenções. Nenhum dos dois se permitia ceder facilmente. Por trás da frieza de Henrique havia memórias de traições familiares, de negócios perdidos, de promessas não cumpridas, fatores que explicavam, mas não justificavam sua rigidez. Clara, por outro lado, carregava em si a audácia de quem aprendeu a desafiar normas e expectativas, determinada a não se curvar a ninguém, mesmo diante de um aristocrata impassível. Personagens secundários começaram a surgir, silenciosos, mas com relevância. O mordomo Joaquim, fiel à família Monteiro, observava cada interação, anotando mentalmente possíveis riscos. Maria Luísa, prima distante de Henrique, fazia visitas ocasionais, trazendo notícias da cidade e reforçando tradições familiares que Henrique considerava essenciais. E o professor de história local, visitante frequente, oferecia insights sutis sobre a herança cultural que permeava o casarão e a cidade, deixando pistas que Clara absorvia com atenção. A vida em Ouro Preto não era apenas sobre o passado. O presente também impunha seus próprios desafios. Comércio local, turistas curiosos, festivais tradicionais de maracatu e folclore mineiro criavam um ambiente vibrante, mas imprevisível. Clara, acostumada a observar padrões, percebeu que cada detalhe da cidade poderia ser usado a seu favor ou contra ela, dependendo das decisões de Henrique e da própria intuição. O simbolismo do livro encontrado anteriormente começava a se tornar mais evidente. Ele continha referências a antigas famílias de Ouro Preto, disputas por terras e segredos que ninguém fora autorizado a revelar. Cada menção despertava pequenas faíscas de tensão entre Clara e Henrique, pois ela se aproximava da compreensão de algo que ele sempre tentou manter escondido. O mistério, sutil e constante, funcionava como um fio invisível ligando passado, presente e futuros possíveis conflitos. A tensão entre eles se intensificava à medida que segredos sutis e olhares trocados revelavam camadas ocultas de personalidade. Henrique, acostumado a controlar tudo, começou a perceber que Clara não era apenas audaciosa, mas estratégica.
Ela aprendeu rapidamente a ler sinais, a decifrar nuances de comportamento, tornando cada encontro mais complexo, imprevisível e carregado de expectativa. Neste ponto, temos cenário detalhado e integrado à narrativa. Backgrounds dos protagonistas, mostrando motivações e traços de caráter. Personagens secundários com funções claras e ligações à trama. Elementos culturais e históricos de Ouro Preto e do Brasil. A tensão entre Clara e Henrique se intensificando através de ações, não de diálogos expositivos. Nos dias que se seguiram ao primeiro encontro, Clara começou a explorar o casarão com mais determinação. Cada sala, cada corredor, parecia guardar segredos, mas também armadilhas. Henrique estava sempre um passo à frente, silencioso, observando suas ações. A tensão entre eles não era apenas pessoal, mas estratégica. Cada gesto de Clara era avaliado, cada reação de Henrique antecipada. O primeiro obstáculo surgiu quando Clara descobriu documentos antigos em um compartimento secreto da biblioteca. Contratos e cartas escondiam acordos obscuros entre a família Monteiro e outras linhagens poderosas de Ouro Preto. Revelar essas informações poderia mudar o jogo, mas também a colocava em risco. Henrique percebeu que alguém tinha mexido nos papéis e, embora não demonstrasse surpresa, um frio atravessou seu olhar. Era a primeira vez em anos que alguém ousava desafiar suas proteções. Enquanto isso, a cidade fervilhava com rumores sobre heranças antigas e disputas por terrenos históricos. Clara, ao conversar discretamente com moradores e pesquisadores locais, percebeu que os segredos de Henrique iam além da casa, influenciando vidas inteiras. Cada passo que dava aprofundava o conflito, transformando curiosidade em desafio, e desafio em confronto direto com o aristocrata. Henrique, por sua vez, começou a reagir de maneiras inesperadas. Ele não era mais apenas o observador frio. Pequenas falhas em sua compostura surgiam diante de Clara. Um gesto involuntário, um olhar prolongado demais. Sinais de que a presença dela mexia com algo dentro dele, algo que ele nunca admitiria. Mas, ao mesmo tempo, sua determinação em manter o controle se intensificava, criando uma tensão quase elétrica entre ambos. Personagens secundários também passaram a influenciar o conflito. Joaquim, o mordomo, começou a questionar discretamente as ordens de Henrique, percebendo que Clara tinha mais influência do que qualquer visitante anterior. Maria Luísa, prima de Henrique, trouxe notícias sobre a intenção de investidores externos de adquirir terrenos, o que acrescentou uma camada de pressão social e econômica ao conflito. O professor de história local deixou pistas sutis sobre documentos antigos, despertando a curiosidade de Clara e levando-a a novas descobertas que Henrique não poderia ignorar. O primeiro confronto direto ocorreu em uma sala iluminada apenas por um lampião a óleo. Clara segurava um dos documentos mais sensíveis, enquanto Henrique entrava sem aviso, a expressão impassível escondendo uma mistura de alerta e desafio. "Não devia ter tocado nisso", disse ele, a voz baixa, firme, mas carregada de tensão. "E você não devia esconder", respondeu Clara, mantendo o olhar fixo. Não era apenas uma disputa verbal, era uma batalha de estratégias, cada um testando limites do outro, cada gesto carregado de significados ocultos. Henrique avançou, Clara recuou, mas sem medo, mantendo a postura firme. O conflito se transformava em dança silenciosa, onde qualquer passo em falso poderia ter consequências sérias. A cidade, com suas ladeiras e vielas estreitas, começou a atuar como extensão do conflito. Rumores de descobertas antigas se espalhavam entre moradores, aumentando a pressão sobre Henrique. Clara usava seu conhecimento da cidade para encontrar aliados, descobrir caminhos secretos e acessar informações que fortaleciam sua posição.
Cada obstáculo que surgia não era apenas físico, mas psicológico e social, exigindo que ambos se adaptassem rapidamente. O conflito também começou a afetar relações pessoais. Henrique, acostumado a manter todos sob controle, viu-se vulnerável diante da audácia e inteligência de Clara. Ao mesmo tempo, Clara começou a sentir as primeiras fissuras no ar de invulnerabilidade do aristocrata, sinais sutis de emoção que ele não podia disfarçar completamente. Era um duelo de vontades, onde cada vitória temporária vinha acompanhada de novas descobertas e riscos. Ao final dessa fase, ambos perceberam que o jogo não era apenas sobre documentos, segredos ou controle. Era sobre reconhecer a força do outro e aprender a lidar com ela. O conflito estava longe de ser resolvido, mas a linha divisória entre desafio e atração começava a se estreitar, criando uma tensão que transcenderia qualquer confronto anterior. Enquanto Clara avançava em suas investigações sobre os documentos da família Monteiro, novas camadas de tensão surgiam. A primeira subtrama envolvia Joaquim, o mordomo leal, que guardava um segredo próprio. Anos atrás, havia presenciado uma negociação suspeita que comprometia parte da reputação da família. Sentia-se dividido entre proteger Henrique e revelar a verdade para Clara, sem saber que suas ações poderiam mudar o destino de todos. Paralelamente, Maria Luísa começou a se aproximar de Clara, inicialmente com cautela, mas com curiosidade crescente sobre os motivos da jovem em desafiar Henrique. As duas desenvolveram uma relação complexa. Clara via Maria Luísa como uma possível aliada, mas desconfiava de suas intenções. Maria Luísa, por outro lado, se via fascinada pela coragem de Clara, ao mesmo tempo em que lutava contra a lealdade familiar. Cada encontro entre elas acrescentava tensão e revelava nuances do passado de Henrique que ele nunca compartilharia diretamente. No plano externo, a cidade se tornava quase um personagem vivo. Rumores de negócios obscuros e antigas rivalidades familiares circulavam entre moradores, criando uma pressão silenciosa sobre Henrique. Festivais locais e reuniões comunitárias forneciam oportunidades para Clara observar aliados e inimigos, construir estratégias e testar limites. Cada interação carregava múltiplas camadas de intenção, onde um gesto mal interpretado podia desencadear novos conflitos. A pressão temporal começou a se intensificar quando um investidor do Rio de Janeiro demonstrou interesse em adquirir uma parte significativa dos terrenos da família Monteiro. Henrique sabia que, se os documentos descobertos por Clara viessem à tona antes de uma decisão estratégica, poderia perder não apenas recursos financeiros, mas também prestígio e controle social. O tempo se tornava um inimigo silencioso, forçando decisões rápidas e arriscadas. Enquanto isso, o relacionamento entre Clara e Henrique se tornava mais intricado. Pequenos gestos, um toque acidental, um olhar prolongado começaram a quebrar lentamente a muralha de impassibilidade do aristocrata. Mas cada avanço pessoal era acompanhado por obstáculos. A suspeita, o orgulho, o medo de se expor emocionalmente. Essa dinâmica gerava tensão constante, tornando cada interação imprevisível. A subtrama de Joaquim culminou quando ele decidiu revelar parcialmente o segredo que guardava, mas não há tempo de evitar que Henrique descobrisse a movimentação. O aristocrata percebeu que estava cercado por forças que não podia controlar totalmente, e a sensação de vulnerabilidade começou a emergir de maneira inédita. Clara, por sua vez, compreendeu que sua ousadia começava a produzir resultados tangíveis. Henrique reagia, mudava comportamentos e se tornava mais humano diante dela. Um evento crítico se desenrolou durante uma visita noturna ao casarão. Clara descobriu uma carta antiga escondida entre os livros da biblioteca, revelando um pacto secreto que afetava diretamente a fortuna e a posição social da família Monteiro.
Ao mesmo tempo, Henrique percebeu que suas tentativas de manter a ordem estavam sendo desafiadas não apenas por Clara, mas pelo próprio passado que tentava controlar. A convergência das subtramas, segredos de Joaquim, a influência de Maria Luísa e a descoberta dos documentos criava uma rede complexa de tensão que afetava todos os envolvidos. Além disso, os moradores começaram a perceber pequenas mudanças na postura de Henrique. O aristocrata, conhecido por seu comportamento imutável, mostrava sinais sutis de frustração e dúvida. Clara, observadora e estratégica, sabia que cada detalhe era crucial. A complexidade do conflito não estava apenas no que era visível, mas nas camadas invisíveis de lealdade, medo e desejo que permeavam cada relação. O cenário urbano e histórico de Ouro Preto continuava a moldar as ações de todos. Ruas estreitas, casarões antigos e segredos escondidos nas paredes ofereciam caminhos e desafios que reforçavam a imprevisibilidade do enredo. A pressão do tempo e das circunstâncias aumentava a intensidade das decisões, levando Clara e Henrique a confrontos inevitáveis que revelavam mais sobre suas personalidades do que qualquer diálogo poderia expressar. Aqui vamos criar um evento que muda significativamente a direção da história, com revelações inesperadas sobre personagem-chave, mantendo a narrativa imprevisível e focada nas reações emocionais. Era uma noite densa em Ouro Preto. A lua iluminava as pedras irregulares das ruas, refletindo a tensão que pairava sobre o casarão Monteiro. Clara, ansiosa e alerta, sentiu que algo estava prestes a mudar. Havia descoberto fragmentos de documentos que indicavam não apenas segredos antigos, mas também uma ligação direta de Henrique com acontecimentos que ela jamais imaginara. Enquanto revistava uma sala secundária da biblioteca, Clara encontrou um diário antigo, pertencente a um antepassado de Henrique. As páginas revelavam detalhes chocantes, negócios ilícitos, pactos familiares escondidos e, mais surpreendente, uma traição que havia moldado a fortuna e a reputação da família Monteiro por gerações. A revelação não apenas abria novas possibilidades para Clara, mas também mudava completamente sua percepção sobre Henrique. Henrique, por outro lado, estava lidando com uma situação inesperada. A chegada de um representante do investidor do Rio de Janeiro. Ele pressionava Henrique por decisões imediatas, mas a tensão no ar aumentava com a presença de Clara, que agora tinha em mãos informações capazes de alterar tudo. O aristocrata percebeu que sua posição de controle absoluto estava ameaçada de maneira inédita. A frieza que sempre o caracterizou começou a ceder diante da incerteza e um lampejo de vulnerabilidade surgiu em seus olhos. O ponto de virada ocorreu quando Clara confrontou Henrique diretamente, apresentando partes dos documentos e mencionando detalhes do diário antigo. A reação dele foi inesperada. Em vez de raiva ou ameaça, houve um momento de silêncio absoluto, seguido de uma expressão que misturava surpresa, reconhecimento e algo próximo de admiração. Nunca antes alguém havia desafiado sua autoridade com tanta precisão e coragem. No mesmo instante, Maria Luísa revelou que possuía uma informação adicional, um segredo que Henrique acreditava estar enterrado para sempre. Essa revelação, somada aos documentos, forçou Henrique a repensar suas alianças e estratégias. O aristocrata, acostumado a manipular situações, agora se via manipulado por forças externas e pela própria coragem de Clara. A tensão atingiu o ápice quando Joaquim, o mordomo, decidiu agir. Ele entregou a Clara uma chave antiga, que abria um compartimento secreto contendo provas irrefutáveis de acordos familiares e transações suspeitas. Henrique, ao perceber o movimento, ficou dividido entre impedir Clara e aceitar que os fatos iriam se revelar. Era um momento de ruptura. Nada poderia continuar como antes.
A cidade, com suas ladeiras silenciosas e casarões históricos, tornou-se cenário de um confronto decisivo. Clara e Henrique, antes antagonistas em uma disputa de controle e poder, agora se viam confrontados por verdades que ameaçavam não apenas suas posições, mas também sua percepção um do outro. O que era orgulho e desafio transformava-se em vulnerabilidade e tensão emocional intensa. O ponto de virada não se limitou apenas à descoberta dos segredos. Ele mudou a dinâmica entre os personagens. Clara percebeu que Henrique não era apenas um aristocrata impassível, mas alguém capaz de emoção profunda e decisão moral complicada. Henrique, por sua vez, entendeu que a presença de Clara poderia representar não apenas uma ameaça, mas também uma oportunidade de reavaliar sua vida, suas escolhas e sua relação com o mundo à sua volta. Ao final da noite, ambos se encontraram no pátio do casarão, sob a luz trêmula de um lampião. Silêncio absoluto. Cada um avaliava o outro com intensidade. A sensação de imprevisibilidade pairava no ar. Qualquer ação, qualquer palavra poderia transformar o desfecho daquele confronto. O passado, o presente e o futuro se entrelaçavam em uma única linha tênue, pronta para se romper ou se transformar em algo inesperadamente novo. O impacto do ponto de virada era claro. Clara e Henrique não eram mais os mesmos. O equilíbrio entre desafio e vulnerabilidade, controle e coragem havia mudado. A narrativa avançava para novos territórios. Decisões mais complexas, alianças mais incertas e consequências que poderiam alterar não apenas suas vidas, mas também o destino da cidade inteira. O mistério que envolvia a família Monteiro e a coragem de Clara se fundiam em um enredo cada vez mais intenso, preparando o terreno para os próximos desafios. Nos dias seguintes à revelação do diário e dos documentos secretos, o clima no casarão Monteiro era de tensão constante. Cada movimento era calculado, cada olhar carregado de significado. Clara percebeu que Henrique, embora ainda conservasse sua postura aristocrática, começava a ceder a pequenas mudanças de comportamento. Um gesto menos rígido, um silêncio que parecia carregar questionamentos internos, sinais de que o ponto de virada já começava a moldar suas ações. Henrique, por outro lado, lutava para retomar o controle da situação. Sabia que as informações que Clara descobrira poderiam arruinar a reputação de sua família se fossem reveladas publicamente. Porém, ao mesmo tempo, ele sentia algo novo. Um reconhecimento silencioso da coragem e habilidade de Clara. A impassibilidade que sempre o caracterizou começava a ceder, substituída por uma mistura de admiração e cautela. Joaquim, o mordomo, passou a agir com mais autonomia. Ao perceber que o segredo que guardava já não podia ser ocultado, começou a orientar Clara discretamente, ajudando-a a compreender nuances que poderiam alterar o curso dos acontecimentos. Suas ações, antes passivas, agora influenciavam diretamente o desenrolar da trama, criando uma rede de interações que exigia a atenção de todos os personagens. Maria Luísa, percebendo a crescente tensão, decidiu intervir de maneira estratégica. Suas conversas com Clara eram repletas de sutilezas, oferecendo informações que revelavam partes do passado de Henrique, mas sempre deixando margem para dúvidas. Essa interação gerava fricção emocional. Clara confiava parcialmente nela, mas não podia esquecer que Maria Luísa ainda mantinha lealdade à família. A cidade de Ouro Preto também começou a reagir. Pequenos rumores sobre descobertas e movimentações estranhas nos casarões antigos circularam entre moradores. Cada boato acrescentava pressão sobre Henrique, que precisava equilibrar sua posição social com a necessidade de conter o avanço de Clara. As tensões externas refletiam-se nas decisões internas do casal de protagonistas, criando um ambiente de incerteza constante.
O impacto do ponto de virada manifestou-se de forma mais intensa quando Clara decidiu confrontar Henrique em relação a decisões estratégicas da família. Ele, acostumado a determinar cada passo, percebeu que precisava adaptar-se à presença dela. O confronto não era apenas verbal, envolvia ações rápidas, como a análise de documentos, visitas a propriedades, negociação com moradores e decisões que poderiam afetar a fortuna da família. Cada escolha tinha repercussões imediatas, obrigando ambos a reagir de maneira rápida e estratégica. A tensão emocional também se intensificou. Pequenos gestos, olhares e silêncios começaram a comunicar mais do que palavras poderiam. Henrique, apesar do orgulho, mostrava sinais de vulnerabilidade. Questionava suas próprias decisões, avaliava o impacto de suas ações sobre Clara e, pela primeira vez em anos, considerava alterar planos que julgava imutáveis. Clara, ao perceber essas mudanças, ajustava sua estratégia usando inteligência emocional para influenciar os resultados sem recorrer a confrontos diretos. Enquanto isso, a pressão do tempo continuava. Investidores e moradores aguardavam decisões que poderiam impactar a cidade, e cada atraso ou movimento errado intensificava o risco para Henrique. Clara, conhecendo cada nuance do ambiente urbano e histórico, utilizava isso a seu favor, manipulando informações, aproveitando oportunidades e testando limites do aristocrata impassível. O resultado dessas interações gerou uma mudança sutil, mas profunda, nas dinâmicas do casarão Monteiro. O ponto de virada não apenas revelou segredos, mas também forçou cada personagem a agir, a tomar decisões que impactariam diretamente o futuro de todos. Henrique começou a reconhecer a necessidade de cooperação, ou pelo menos de adaptação, diante da presença de Clara. E Clara, por sua vez, entendeu que, para alcançar seus objetivos, precisava equilibrar audácia com cautela, mantendo sempre o controle das informações e do tempo. As consequências se estendiam também para as relações interpessoais. A ligação entre Clara e Henrique, antes marcada apenas por desafio e confronto, começava a adquirir nuances de respeito mútuo e reconhecimento silencioso. O jogo de poder transformava-se gradualmente em algo mais complexo, onde emoções e estratégias se entrelaçavam, preparando o terreno para a superação de obstáculos ainda maiores. Após as consequências do ponto de virada, o casarão Monteiro nunca mais foi o mesmo. Cada corredor e sala parecia carregar a lembrança do conflito recente, e a tensão entre Clara e Henrique transformava-se gradualmente em algo mais complexo. Respeito, cautela e uma curiosidade silenciosa sobre o outro. Clara, acostumada a confiar apenas em sua inteligência e audácia, encontrou-se diante de desafios que exigiam mais do que coragem. Exigiam diplomacia, paciência e habilidade para lidar com nuances emocionais. As descobertas sobre os segredos da família Monteiro a colocaram em posição de poder, mas também de responsabilidade. Decisões precipitadas poderiam prejudicar moradores da cidade ou comprometer alianças delicadas. Assim, ela começou a aprimorar sua capacidade de análise, aprendendo a equilibrar ação e estratégia, audácia e empatia. Henrique, por sua vez, enfrentava o desafio mais íntimo: lidar com a vulnerabilidade. O aristocrata impassível nunca fora confrontado por alguém capaz de penetrar sua fachada e, ao mesmo tempo, influenciar suas decisões sem apelar para confrontos diretos. A presença de Clara despertava nele reflexões silenciosas, não apenas sobre suas responsabilidades como líder familiar, mas sobre quem ele era, além do título e da riqueza. Pequenos gestos, permitir que Clara tomasse iniciativa, aceitar opiniões contrárias, mostrar sinais de emoção, revelavam um crescimento gradual e perceptível.
O primeiro teste real dessa evolução surgiu durante uma reunião com investidores e moradores. As tensões sobre os terrenos da família Monteiro ainda não haviam sido resolvidas. Clara apresentou propostas de forma assertiva, conciliando interesses e prevenindo conflitos maiores. Henrique, observando, percebeu que sua rigidez tradicional poderia ser suavizada sem comprometer o controle sobre a situação. Ambos, em conjunto, começaram a agir de maneira colaborativa, ainda que silenciosa, testando limites e estratégias. As subtramas também contribuíram para o crescimento. Joaquim, agora um aliado confiável, oferecia informações e apoio, mas esperava que Clara agisse com discernimento. Maria Luísa continuava a ser um elo delicado. Sua influência sobre Henrique se tornava mais evidente, e Clara aprendeu a interpretar sinais sutis e a negociar alianças estratégicas com inteligência emocional. Cada interação exigia adaptação e aprendizado, consolidando a maturidade crescente da protagonista. A cidade, com sua história e cultura vibrantes, fornecia oportunidades para testes práticos de habilidades e crescimento emocional. Festivais, reuniões comunitárias e pequenas negociações com moradores criavam cenários onde decisões rápidas e sensíveis eram essenciais. Clara percebeu que superar obstáculos não era apenas vencer desafios imediatos, mas compreender contextos complexos e agir com estratégia. Henrique enfrentava seu próprio teste, aprender a confiar. O aristocrata impassível, acostumado a ter o controle absoluto, começou a delegar pequenas responsabilidades a Clara, avaliando silenciosamente como ela reagiria. A confiança não era explícita, mas evidente em gestos discretos. Permitir que ela acessasse documentos delicados, consultá-la sobre decisões estratégicas, reconhecer habilidades que antes ignoraria. Esse processo gradual transformava Henrique, tornando-o mais humano e menos rígido. Um momento crucial de superação ocorreu quando uma situação inesperada exigiu ação imediata. Um investidor externo tentou pressionar a família Monteiro, ameaçando expor informações delicadas. Clara, combinando estratégia e coragem, conseguiu neutralizar a ameaça sem prejudicar os envolvidos. Henrique, impressionado, reconheceu silenciosamente a competência da jovem, percebendo que sua própria postura rígida havia sido um obstáculo ao progresso. Essa fase também aprofundou a relação entre Clara e Henrique. O desafio de lidar com o passado, os segredos da família e as pressões externas criou um vínculo de respeito mútuo. Pequenos gestos, como a preocupação silenciosa de Henrique com a segurança de Clara ou a atenção dela aos detalhes que ele deixava passar, mostravam transformação real. Cada superação consolidava não apenas o crescimento individual, mas também a dinâmica entre os dois, preparando o terreno para os próximos conflitos e o clímax da história. Ao final desse período, Clara emergia mais madura, estratégica e emocionalmente consciente. Henrique, por sua vez, tornava-se menos rígido, mais capaz de adaptar-se e reconhecer limites. O conflito inicial havia se transformado em aprendizado mútuo, revelando que desafios não se limitam a obstáculos externos, mas envolvem a evolução interna de cada personagem. Os dias que antecederam o clímax eram carregados de tensão. Ouro Preto, com suas ruas estreitas e casarões históricos, parecia refletir o estado emocional do casarão Monteiro. Silêncio, presságios e olhares atentos em cada esquina. Clara, agora mais estratégica, caminhava pelos corredores com confiança, sabendo que cada ação sua precisava antecipar respostas e possíveis reações de Henrique. A pressão aumentou quando notícias sobre a disputa pelos terrenos chegaram a outros investidores. O risco de exposição das informações confidenciais aumentava a cada instante. Henrique, acostumado a controlar todos os aspectos, sentiu pela primeira vez a urgência real de agir rapidamente.
O aristocrata impassível começou a confiar em Clara de maneira mais explícita, permitindo que ela interviesse em negociações delicadas e preparasse respostas para possíveis ataques externos. Enquanto isso, subtramas secundárias encontravam desfechos parciais, mas estratégicos. Joaquim, o mordomo, finalmente revelou a totalidade do segredo que guardava, esclarecendo detalhes cruciais que poderiam desestabilizar Henrique se mal interpretados. Maria Luísa assumiu um papel ativo na mediação entre Clara e moradores da cidade, garantindo que a jovem pudesse agir sem provocar confrontos desnecessários. Cada resolução parcial preparava terreno para decisões mais arriscadas, aumentando a tensão e acelerando o ritmo narrativo. Clara também descobriu um novo obstáculo, um aliado inesperado de Henrique, que tentava manter informações fora de seu alcance. Essa presença sutil representava uma ameaça concreta e estratégica, exigindo que Clara pensasse não apenas em confrontar Henrique, mas em contornar forças externas e garantir que suas ações tivessem efeito máximo. Cada passo calculado aumentava a tensão, tornando impossível prever exatamente como a história se desenrolaria. O relacionamento entre Clara e Henrique atingiu um ponto delicado. Pequenos gestos, olhares e silêncio se tornaram mais significativos do que qualquer diálogo. O respeito mútuo, consolidado no processo de superação, agora se transformava em tensão emocional quase elétrica. Ambos sabiam que decisões tomadas naquele momento poderiam alterar não apenas seus destinos pessoais, mas também a fortuna e a reputação da família Monteiro. A pressão do tempo e dos eventos externos começou a criar uma sensação de urgência constante. Cada reunião, cada negociação e cada descoberta carregava peso imediato. Clara precisava agir com rapidez e precisão, enquanto Henrique, mesmo relutante, se via forçado a confiar nela e a adaptar sua estratégia de controle absoluto. Essa dinâmica acelerava o ritmo da narrativa e preparava o terreno para o clímax, aumentando a imprevisibilidade de cada decisão. Elementos do cenário contribuíam para a tensão crescente. As ladeiras íngremes, os casarões antigos e os becos estreitos de Ouro Preto funcionavam como extensões do conflito. Caminhos ocultos, encontros inesperados e oportunidades estratégicas moldavam as ações de Clara e Henrique. O ambiente urbano e histórico não era apenas pano de fundo, mas um fator ativo que determinava escolhas, riscos e consequências. O ápice da preparação ocorreu quando Clara organizou uma reunião final com investidores e moradores, conciliando interesses, expondo informações estratégicas e neutralizando ameaças externas. Henrique, observando discretamente, reconheceu que sua antiga postura rígida não seria suficiente para garantir controle total. A presença de Clara transformava a situação. Ela não apenas desafiava suas decisões, mas também provava que era capaz de conduzir a resolução de conflitos de forma eficaz. A noite do clímax começou com uma tensão palpável no casarão Monteiro. Clara sabia que cada passo precisava ser calculado. Qualquer erro poderia comprometer não apenas suas descobertas, mas também a segurança de todos os envolvidos. Henrique, por sua vez, estava consciente de que sua impassibilidade seria testada como nunca antes, e que as ações de Clara poderiam determinar o futuro de sua família e de sua própria autoridade. O confronto iniciou-se na grande sala principal, iluminada apenas por lampiões e velas. Clara trouxe à tona documentos que expunham pactos secretos, negócios obscuros e decisões familiares que haviam passado despercebidas por anos. Henrique, inicialmente calmo, viu-se gradualmente tomado por uma mistura de incredulidade e admiração. Ele nunca esperara que alguém se aproximasse de sua fortaleza de controle de maneira tão estratégica e implacável. A primeira reviravolta surgiu quando Joaquim revelou um detalhe que mudava tudo.
Um documento-chave havia sido falsificado por um aliado de Henrique com o objetivo de proteger certos interesses da família. A revelação não apenas abalou a posição de Henrique, mas também transformou o entendimento de Clara sobre quem eram seus aliados e quem realmente controlava o jogo. Enquanto a tensão atingia o ápice, Maria Luísa interveio com informações que esclareciam intenções ocultas de investidores externos. Cada nova camada de revelação aumentava a complexidade do momento, tornando impossível prever os desfechos imediatos. Henrique precisou tomar decisões rápidas, equilibrando autoridade, reputação e o respeito crescente que sentia por Clara. Clara, por sua vez, demonstrou crescimento e maturidade. Em vez de confrontos diretos ou ameaças, ela utilizou estratégia e paciência, guiando Henrique a reconhecer erros e oportunidades de forma que ambos pudessem agir em conjunto. Essa abordagem transformou o clímax em um duelo não apenas de vontades, mas de inteligência e coragem. O ápice emocional se deu quando Henrique, pela primeira vez, admitiu silenciosamente sua vulnerabilidade. Um gesto sutil, um olhar de reconhecimento, uma pausa na rigidez, indicava que ele compreendia o impacto das ações de Clara e que estava disposto a aceitar mudanças. A transformação do aristocrata impassível tornou-se visível. Sua rigidez cedia espaço para confiança, colaboração e emoção genuína. No momento decisivo, Clara confrontou o verdadeiro antagonista externo, o investidor que tentava manipular a situação. Com habilidade, expôs suas intenções, neutralizou ameaças e garantiu que a verdade sobre os documentos fosse conhecida apenas por aqueles que precisavam agir estrategicamente. Henrique, atuando de forma coordenada com Clara, demonstrou liderança adaptativa, não mais baseada em controle absoluto, mas em inteligência, análise e compreensão das complexidades envolvidas. A tensão culminou em uma cena carregada de simbolismo. Os dois protagonistas, lado a lado, diante da sala iluminada pelos lampiões, observando que, embora os desafios externos tenham sido superados, o verdadeiro triunfo estava na evolução mútua. Clara havia provado sua capacidade de enfrentar obstáculos complexos e influenciar mudanças significativas. Henrique havia aprendido a confiar, a ceder e a reconhecer o valor da colaboração. O clímax também trouxe uma resolução parcial de conflitos internos. Segredos da família Monteiro foram parcialmente expostos e resolvidos, ameaças externas neutralizadas e alianças estratégicas reafirmadas. A ação intensa, os confrontos e as revelações foram suficientes para concluir o conflito central de maneira única, sem recorrer a soluções artificiais ou previsíveis. No instante final do clímax, Clara e Henrique compartilharam um momento silencioso, mas carregado de significado. Não era apenas o fim do confronto imediato, mas o início de uma nova fase. O desafio havia revelado forças e vulnerabilidades que ambos desconheciam em si mesmos, preparando o terreno para as consequências, crescimento contínuo e eventual resolução final da história. Após o clímax, a atmosfera no casarão Monteiro mudou significativamente. O silêncio que antes pesava nos corredores agora carregava uma sensação de resolução e novas possibilidades. Clara, consciente de suas conquistas e do impacto de suas ações, respirava com um misto de alívio e realização. Cada descoberta, cada desafio superado, havia consolidado seu crescimento pessoal e estratégico. Henrique, por sua vez, mostrava sinais de transformação mais profundos. O aristocrata impassível, que outrora controlava tudo com frieza, agora equilibrava a autoridade com empatia. Reconhecia a coragem e inteligência de Clara, e embora a disputa inicial tenha testado seus limites, ele havia aprendido a confiar,
a delegar e a agir com compreensão das complexidades que não podia controlar sozinho. As subtramas secundárias encontraram resoluções satisfatórias. Joaquim, o mordomo leal, viu suas preocupações anteriores serem endereçadas e sua postura agora refletia equilíbrio entre lealdade e discernimento. Maria Luísa consolidou sua posição como mediadora e aliada confiável, demonstrando que seu papel havia sido crucial para evitar conflitos maiores e garantir soluções estratégicas. A cidade de Ouro Preto, embora marcada pelas tensões e disputas recentes, parecia respirar aliviada. A intervenção de Clara e Henrique garantiu que as negociações e decisões sobre os terrenos fossem conduzidas de forma justa, respeitando a história e a comunidade local. Os moradores passaram a perceber a competência e integridade de Clara, assim como a evolução de Henrique, reforçando a legitimidade de suas posições. O relacionamento entre os protagonistas também atingiu um novo patamar. A tensão inicial, marcada por desafio e confronto, havia se transformado em respeito, colaboração e uma atração silenciosa, mas intensa. Gestos sutis, olhares e interações breves agora refletiam uma conexão emocional consolidada, mostrando que ambos haviam evoluído não apenas individualmente, mas também na forma como se relacionavam. No plano estratégico e emocional, todas as decisões cruciais foram tomadas, ameaças externas neutralizadas, segredos familiares administrados com prudência e alianças estratégicas fortalecidas. Clara e Henrique, apesar das diferenças iniciais, mostraram que o verdadeiro triunfo estava em unir inteligência, coragem e empatia para enfrentar desafios complexos. A conclusão deixa claro que a jornada de cada personagem teve impacto duradouro. Clara emerge como protagonista madura, estratégica e emocionalmente consciente, enquanto Henrique se mostra mais humano, capaz de adaptação e confiança. A história encerra-se de forma coerente, sem necessidade de prolongamentos desnecessários, e prepara o terreno para o epílogo, que dará um vislumbre do futuro desses personagens e das consequências de suas escolhas. Meses depois, o casarão Monteiro permanecia como símbolo de histórias antigas e novos começos. Clara, agora respeitada na cidade, conduzia suas ações com confiança e sabedoria, lembrando-se das lições aprendidas. Henrique, transformado pelo confronto e pela colaboração, equilibrava sua autoridade com empatia, mantendo laços fortalecidos com aliados e comunidade. Pequenos gestos entre eles revelavam um vínculo silencioso, construído sobre respeito, desafios superados e reconhecimento mútuo. A cidade, que antes parecia aprisionada por segredos, respirava esperança e estabilidade. O futuro estava aberto, repleto de possibilidades, mas todos sabiam que mudanças profundas haviam sido irreversíveis. Se você se envolveu na jornada de Clara e Henrique, não guarde essas emoções só para você. Compartilhe esta história com amigos e familiares e descubra juntos cada reviravolta, cada segredo e cada desafio superado. Deixe nos comentários suas impressões. Qual momento mais te surpreendeu? Qual decisão de Clara ou Henrique você admirou? Acompanhe-nos para mais histórias intensas, cheias de mistério, tensão e evolução de personagens. Sua opinião ajuda a moldar novos contos e nos inspira a criar narrativas ainda mais emocionantes. Entre na trama, viva a experiência e compartilhe sua perspectiva.